Começa agora. Aedas no ar. Olá, você que nos ouve pelo rádio ou pela internet. É hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é o Aedas no ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 joias, pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. Nesta edição, trazemos a cobertura das reuniões intercomunitárias para a Conferência dos Danos Coletivos que aconteceram em fevereiro nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Fique com a gente porque também temos uma entrevista especial com a dona Maria Matuzinha, do Quilombo Rodrigues. Você está ouvindo Aedas no ar. A AEDAS realizou em fevereiro uma rodada de reuniões intercomunitárias, as RIs, nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paraupeba. E os encontros tiveram como objetivo conferir a lista prévia de danos coletivos construída no trabalho da ATI junto à população atingida. Para o debate, foi usado o caderno de danos coletivos apresentado nas visitas técnicas no final do ano passado. A partir do documento, as lideranças puderam conferir as informações e trazer contribuições para ajustes. As reuniões ocorreram em Brumadinho, nas rurais, Zona Quente, Sede e Quilombo Sapé, e nos municípios da região 2, em Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas. A Juliana Funari, coordenadora geral da equipe que acompanha o anexo 1.1 na AEDAS, destacou a importância das reuniões intercomunitárias. O espaço de hoje ele é um marco do processo participativo de construção do diagnóstico, onde está sendo trazida uma parte importante dos resultados do diagnóstico participativo e que poderá basear a reparação através do anexo 1.1. O diagnóstico participativo ele vem sendo construído desde 2020 e ele é um instrumento fundamental para as lutas das pessoas atingidas pela reparação integral. O diagnóstico ele foi construído de uma forma ampla, considerando as diversas dimensões dos danos, as diferentes naturezas jurídicas dos danos, para responder aos diversos caminhos possíveis da reparação que vão se abrindo. Ian Almeida, gestor operacional do anexo 1.1, na AEDAS, explica sobre a metodologia utilizada nos espaços e sobre o caderno de danos. As comunidades foram organizadas em agrupamentos para conferirem a lista prévia de danos. As reuniões intercomunitárias são uma metodologia desenvolvida pela AEDAS, onde as pessoas de diversas comunidades que foram atingidas pelo rompimento, elas se reúnem enquanto liderança dessas comunidades e discutem e deliberam os assuntos que são pertinentes a elas, que são ligados especialmente ao anexo 1.1. Desde o começo da AEDAS a gente sempre falou da metodologia do diagnóstico rápido participativo. No diagnóstico rápido participativo nós tivemos os grupos atingidos e atingidas, nós tivemos as rodas de diálogo, nós tivemos espaços participativos de reuniões de comissão, diversos espaços participativos onde as pessoas atingidas colocavam seus danos. A Alessandra Ferreira de Souza, da comunidade Cruzeiro, e Terezinha dos Santos, do Alto da Boa Vista, em Betim, participaram do encontro na região 2 e reforçaram a importância da participação das comunidades e do caderno de danos coletivos coletados pela AEDAS. Vamos ouvir. Juntar os atingidos num lugar só, as comunidades, para que elas possam dialogar. E cada espaço desse é importante porque a gente não só fala, a gente também aprende. A gente tira dúvida, a gente
pede alguma coisa que está faltando ali na nossa visão naquele momento. Então, assim, é importante. Sem a ajuda da assessoria técnica da EDAS, a comunidade em si sozinha não conseguiria estar tão bem organizada assim. Os danos são muitos para a saúde, né, para a população em geral, lazer. A gente vai ouvir agora a avaliação das pessoas atingidas sobre as reuniões intercomunitárias que aconteceram na região 1, nas rurais, Zona Quente, Sede e Quilombo Sapé. Falamos com a Sandra Barbosa, do Córrego do Feijão, a Elisete Fernandes, do Eixo Quebrado, e Marcos Eduardo, do Quilombo Sapé. A ideia é que nós sejamos realmente ouvidos, né? A nossa hora de mostrar o que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente perdeu, tentar, pelo menos, colocar em ordem a nossa casa. A gente tem que ver até onde que a gente pode ir aqui no córrego, com quem a gente pode contar, os nossos direitos, que muitas vezes a gente não sabe como recorrer, porque a gente não sabe realmente os nossos direitos. Então, esse anexo vai ajudar e a gente vai poder cobrar mesmo desses direitos. As mulheres, né, hoje em tudo, né, a gente é a maioria, tanto que no nosso agrupamento a maioria são mulheres. Então, assim, a gente são as pessoas que estão mais vivenciando esses danos, que a gente tem mais o contato direto com esses danos, né? Então, assim, é importante por isso, porque a gente tem uma vivência maior e tá ali, teve esse dano e está participando dessa construção, né, do anexo 1.1 para fazer projetos, né, para que possa melhorar a nossa qualidade de vida. É importante a gente fazer essa discussão de conhecimentos, né, sobre esses danos, que para a gente são danos graves, e esses danos eles têm sim que ser discutidos, né, principalmente as pessoas mais vulneráveis, tanto mulheres, crianças, as pessoas que têm deficiência, são os PCDs. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. Por aqui, Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site, o aedasmg.org, e nas nossas redes sociais, pelo @aedasmg. Hoje estamos conversando sobre as reuniões intercomunitárias que aconteceram em fevereiro nas regiões 1 e 2. Então vamos continuar a nossa prosa, porque esse é um tema importante para as pessoas atingidas. Continuamos a ouvir a opinião de João Carlos, Sônia Machado, Valéria Carneiro e Rosemilda Fontes, pessoas atingidas que participaram dos espaços na região 1. Você está ouvindo Aedas no Ar. Na nossa comunidade existe um ponto turístico que ele é conduzido por pessoas eu diria, do grupo de LGBT. Hora nenhuma foi diagnosticado o grupo de LGBT nas categorias, né? Então, pelo fato de ter pessoas do grupo de LGBT na nossa comunidade, a gente pediu inclusão deles em todos os danos, em todas as categorias, para não deixar no esquecimento. A gente não quer deixar ninguém de fora, né? As nossas comunidades, né, igual aqui eu estou representando 5 comunidades, né, que é Grotas, Gomes, Taquaraçu, Casinhas e Maçangano. Então, assim, esses danos todos estão passando pelas nossas comunidades. Então, embora a gente esteja afastado, né, da onde aconteceu esse crime da Vale, a gente está sofrendo muitos danos ainda. Eu acho que é super importante, eu acho que ele tem um peso, se realmente as IJs, os comprometentes forem validar e forem trabalhar com isso, é um documento, a gente está construindo um documento sólido, robusto e de fato com a vivência e a experiência de quem o sofreu, né, de quem sofreu esses danos. Bom, eu faria um chamamento mais amplo para que as pessoas que não tiveram a oportunidade
de outras localidades do município pudesse vir e participar. Gente, não custa nada, tem total estrutura, alimentação, água, espaço, para a gente poder conseguir fechar. Afinal de contas, todos nós queremos a recuperação integral. Então, a participação de todos é importante, é necessário. Então, eu gostaria de falar para eles virem participar também. A participação informada das comunidades atingidas é fundamental para garantir que a reparação seja justa e adequada às necessidades e realidades das pessoas atingidas. Além disso, os resultados da Conferência de Danos irão subsidiar as futuras entregas do diagnóstico para a entidade gestora do anexo 1.1, após a assinatura do termo de compromisso e início da execução do anexo. Você está ouvindo AEDAS no ar. Moradores da comunidade quilombola de Rodrigues, localizada em Brumadinho, solicitaram a mudança do nome de ruas, que passaram a se chamar Rua Odorico Antunes e Rua Eduardo Francisco dos Santos. A oficialização foi feita pela Prefeitura de Brumadinho em 25 de junho de 2024. E hoje estamos aqui com a dona Maria Matuzinha, moradora do Quilombo Rodrigues e uma das lideranças que conduziu esse processo, para conversarmos sobre essa conquista. Dona Matuzinha, quem são Odorico Antunes e Eduardo Francisco dos Santos e qual a importância deles para o Quilombo Rodrigues? O Eduardo Francisco dos Santos, ele é o meu tio, irmão do meu pai, e ele é neto dos primeiros moradores lá do nosso local, né? Ele é filho do primeiro morador que vem a ser meu tataravô, que era o Joaquim Nogueira. Do meu tio Eduardo é porque ele toda a vida foi muito conhecido lá na comunidade e também em vários lugares. Ele era muito trabalhador e fazia muitos benefícios. Ele era pedreiro, ele tem um moinho lá que é muito antigo, não sei nem falar a data que ele foi construído. Então, ele que cuidava dele, tinha um rego de água que tocava o moinho também, ele cuidava dele, sabia como reunir as pessoas para limpar, trazer o córrego, né? A gente fala córrego, outra hora fala rego, tudo limpinho, né? E muitas pessoas iam lá levar milho para moer nesse moinho, ele que tomava conta. Ele era sapateiro, ele era pedreiro, ele era de cada coisa, ele era um pouco. Ele era muito amado, muito amigo, muito trabalhador, muito honesto e dava os bons conselhos para as pessoas, né? Então, eu tenho que dizer que tudo de bom. Odorico era muito trabalhador, ele furava cisterna, plantava roça. Então, eles todos dois eram pessoas de confiança, muito honesto, muito trabalhador e cuidador, que conservava a comunidade, dava bons conselhos. Era gente que a gente podia confiar. Dona Matuzinha, e qual é a história dessas ruas? Antigamente, que toda a vida existiu essas ruas. Lá era um trilho, né? Tanto faz na Rua 1 como na Rua 2, que a Rua 1 hoje é Eduardo Francisco e a Rua 2 é Odorico Antunes, né? Então, toda a vida, assim, usava era cavalo, era charrete, ou era carro de boi que usava. Então, essas ruas era toda de chão, não era calçada igual é hoje, né, que o calçamento é de pouco tempo para cá. E então, usava
a gente andava mais era a pé, né? E roçada de um lado, de outro, ele também cuidava, o Sodorico também cuidava, né? E Sodorico era muito trabalhador, ele furava cisterna, plantava roça. Então, eles, todos dois, eram pessoas de confiança, muito honesto, muito trabalhador e cuidador, que conservava a comunidade, dava bons conselhos. Era gente que a gente podia confiar. Como foi feito o processo de escolha dos nomes das ruas e qual a importância dessa conquista? Para mudar o nome das ruas, a gente achou importante assim que colocasse o nome deles para eles estar sempre na memória da comunidade, na memória da gente que conheceu ele, na memória dos que estão lá, na memória de quem não conheceu e na memória também dos que estão para vir, para saber que eles eram homens de caráter, homens honestos, né? Homens trabalhadores, homens também que lutaram, foram escravizados, né? Porque, como se diz, só mudou o jeito da escravidão, mas continuamos ser escravo do mesmo jeito. Mas para eles foram bem mais pior. E eles lutaram e venceram, foram fortes, sempre trabalhando ali honestamente. E por isso que a gente quer trazer ele na memória, né? E homenageando eles com o nome das ruas. Muito obrigado, Dona Maria Matuzinha. Os nomes das ruas têm seu papel na organização dos espaços urbanos e rurais, mas também reflete a relevância histórica, cultural e social de uma comunidade, preservando memórias e identidades. Deixamos aqui um abraço a todos os moradores do Quilombo Rodrigues. Você está ouvindo AEDAS no ar. No dia 14 de março, Dia Internacional de Luta contra as Barragens em Defesa dos Rios e da Vida, as pessoas atingidas irão às ruas para pressionar pela continuidade do Programa de Transferência de Renda, o PTR, que já tem data para encerramento. Caso o PTR se encerre, as pessoas atingidas defendem que seja implementado um novo auxílio emergencial, como é garantido na PNAB, a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O fim do programa de transferência de renda aponta os limites da reparação. Uma audiência pública será realizada na sexta-feira, às 10 horas, na Assembleia Legislativa de Minas, em Belo Horizonte. O objetivo é debater o programa de transferência de renda, o PTR, destinado aos moradores da Bacia do Rio Paraupeba, atingidos pelo rompimento da barragem Mina do Córrego do Feijão. A jornada é organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. O nosso programa está chegando ao fim. Na semana que vem nos encontramos novamente. Um abraço e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo Judicial de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção da equipe de comunicação, roteiro de Isis de Oliveira e Douglas Kissen. A edição de áudio é de Douglas Kissen, o design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS Paraupeba.